Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Rizac, um fundo praticamente multi-estratégia. Ele investe em vários tipos de ativos e no último mês ele fez seus primeiros investimentos em infraestrutura. São papéis que investem em debêntures incentivadas. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. É bem interessante porque trouxe mais diversidade para o fundo. Será que as taxas foram boas? Qual foi o valor investido? Tudo isso no vídeo. Então me acompanhem. Bom, para quem não conhece o fundo, ele investe então em crédito privado, né, e securitização, e são 6 núcleos que ele gosta de investir: renda fixa, direct lending, securitização, carteiras do agronegócio, venture e real estate. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar. Para quem não conhece os relatórios da RISA, eles são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado no mercado. Eles usam aqui algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes. É muito interessante por um lado, falta um pouquinho de informação por outro, mas é uma gestão interessante, ao menos interessante. Bom, taxa de administração 1,25, um pouquinho caro, né? Também tem aqui a taxa de performance. Vocês sabem que eu não gosto muito, mas seguimos. Dividend yield anualizado, né? Quase 18%, então está pagando muito bem. O valor de mercado está até com um ágio aqui frente à cota patrimonial. Pagou 1,20 no último mês. Tem aqui o spread médio da carteira, uma liquidez média diária muito boa. Então, é isso, em resumo. Logo aqui no começo, então, a gestão ela traz as movimentações do mês. Então, ela fala que os recursos da quarta emissão eles foram integralizados ao fundo no final de janeiro e o fundo teve algumas transações durante dezembro, quais sejam desalavancagem das operações compromissadas, então ele quitou, adquiriu o CRI Evolua no núcleo infra e o CRI Norsk também no núcleo infra. A gente pode notar aqui no começo que a gestão ela não coloca as taxas, a duration e tudo mais aqui no início para a gente. Ela vai colocar só lá na tabela de ativos e eu tive que comparar ali as tabelas para poder encontrar, mas eu consegui mostrar para vocês, eles poderiam acrescentar que seria mais fácil. Dentre os núcleos de gestão que eu vou explicar para vocês, mas as duas posições mais relevantes atualmente no PL é Real Estate e Securitização. CRIs, né? A gente consegue ver aqui. E ele entrou, colocou o pezinho aqui em infra, conforme eu vou mostrar para vocês a seguir. Aqui a gente consegue ver a estratégia do portfólio, então a gente consegue ver que ele está focado em estruturado e financiamento. Também tem aqui o portfólio por tese de investimento. Então a gente vê que tem fechamento de spread, carrego, até o vencimento, bridge. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Eu vou mostrar já porque fica mais fácil. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam. Estou aqui tentando chegar a 300 inscritos até aí metade do mês. Me ajudaria muito. E eu posto vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Então aqui, ó, primeiro sobre os núcleos de gestão. Allocation, ok, são os núcleos. Renda fixa, essa eu não preciso explicar, e agronegócio também é intuitivo. Direct Lending, realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte. Tá? Securitização, responsável pelos ativos que envolvam recebíveis pulverizados e operações estruturadas. Então aqui a gente vê uma diferença aqui entre as duas estratégias. Venture Debt, focado em operações de crédito para empresas de tecnologia, muitas vezes com retorno atrelado ao crescimento da própria companhia, com garantia de ativos reais. Então aqui é uma tese mais de ganho de capital, aqui seria uma tese mais de carrego, por exemplo. Real Estate, operações no mercado imobiliário, no setor imobiliário, como projetos residenciais, verticais e horizontais para renda e concessões. Então aqui a gente consegue ver que o fundo tem um leque muito grande para ele trabalhar. Então aqui tem a classificação clássica, a gente já conhece, né? O High Grade, High Yield. Um pouquinho das teses. Fechamento de spread. Então são ativos que eles pretendem negociar no secundário no futuro próximo. Então aqui ele já demonstra para a gente que ele quer fazer um giro, que ele quer se desfazer dessa posição, seja porque o spread diminuiu, ou porque ele está enxergando que vai ter um possível default, enfim, operações que ele quer se livrar, digamos assim. Compressão de taxa, ativos que eles também pretendem negociar num cenário próximo, no futuro próximo, porque aqui ele acha que vai ter uma remuneração menor. Carrego ativo que eles querem carregar, mas que eles podem ser vendidos se tiver uma boa oportunidade. Até o vencimento, bem intuitivo também, eles não querem se desfazer. E bridge, que são operações onde eles imaginam que pode ter o interesse
de pré-pagamento por parte do tomador. Tá? Então aqui é um pouquinho diferente a forma que ele traz aqui as nomenclaturas, mas basicamente é isso. Tendo isso em mente, agora fica mais fácil para a gente analisar esses gráficos aqui. Então, portfólio por tese de investimento. A gente consegue ver aqui ó, que 22% é carrego, ele tem uma boa parte até o vencimento. Toda essa parte da carteira aqui ele acha que pode ter um pré-pagamento. Tendo um pré-pagamento, a gente tem que ver se tem multa. Isso poderia gerar um rendimento incremental ao fundo. Por outro lado, esse dinheiro volta para o bolso, né, do gestor do fundo e ele tem que alocar em outra operação. Então é interessante a gestão ter ali sempre um pipeline robusto, porque esse dinheiro pode voltar e ele já consegue realocar novamente. Aqui, fechamento de spread é um pouquinho menor. Bom, comentando um pouquinho dos indexadores da carteira, CDI mais 5,1, então isso aqui com certeza contribui para o rendimento alto, tem o IPCA numa taxa também bem atrativa. Pré-fixado eu marquei aqui, mas a gente pode ver bem pouquinho da carteira. Bom, aqui um posicionamento atual sobre as perspectivas do fundo. O que o gestor fala aqui para a gente, então? Que ele mantém a visão para ter uma maior alocação em papéis com CDI, seguido por papéis com IPCA. E esse misto é bem interessante, eu até comentei com vocês sobre isso, acho que foi no último vídeo que eu fiz sobre o Vigir, ou KNCR, enfim. Fundos que eles estão muito focados em CDI, obviamente eles vão pagar muito bem agora. Mas a gente tem que ponderar o valor que vai comprar essa cota, porque quando a Selic cair, a tendência, lembrando que isso aqui não é garantia de nada, são só os meus estudos, ok, pessoal? É que a cota caia, porque o rendimento vai cair. A gente sabe que muitos investidores eles se pautam só pelo yield. Então, optar por fundos que tenham os dois tipos de papel, né, atrelado ao CDI, atrelado ao IPCA, e que o gestor vai calibrando a carteira, pode ser uma estratégia mais defensiva, ok? Bom, seguindo, então ele fala aqui que a partir da alocação da quarta emissão, passou a fazer parte do portfólio do fundo a estratégia de infraestrutura, aumentando a diversificação setorial e adicionando ao portfólio ativos com duration mais longa e com foco em projetos de longo prazo. Então, como a gente comentou no início do vídeo, o fundo tem 6 estratégias e agora ele preencheu mais uma caixinha que é da infraestrutura que ele não tinha ainda. Lembrando, pessoal, que é um investimento para longo prazo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente reclamando que o fundo tem pouca exposição em agro, por exemplo. Eu concordo que tem que aumentar, mas aos poucos, daqui a pouco surge uma operação e o gestor coloca. Mas o que eu gostaria de ver aqui no relatório é se isso que eu acabei de falar realmente é o racional do gestor. Ou se só está ali no regulamento do fundo, mas ele não vê o fundo alocando, por exemplo, pelo menos aí no próximo ano, digamos assim, nesse setor. Então, ter esse tipo de racional seria interessante. Mas, calma. Com calma, o fundo vai se diversificando, vai crescendo. É um fundo interessante. Eu gosto da RISA. Eu acho que ela poderia melhorar os relatórios. E as taxas são um pouquinho salgadas também, mas é interessante. Então, ele coloca aqui que todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações. Bom, aqui como eu falei para vocês no início do vídeo, tem a tabela dos ativos do fundo. E como ele não colocou lá em cima as taxas, eu marquei para vocês aqui. Então, ó, CRI Evolua e o CRI Norsk. Então, são os primeiros ativos em infra, que é interessante porque ele coloca para a gente o núcleo da gestão e a estratégia e a tese. Então, isso aqui é bem interessante, fica fácil de ver. A remuneração, então, os dois são focados no IPCA, né, atrelados ao IPCA. E as taxas aqui, taxas altas. E as durations. Então, a gente consegue ver que realmente são operações um pouquinho mais longas. E o volume investido, quase 20 milhões em cada um. Então, interessante, colocou aqui o pezinho em infra. Ele comenta aqui abaixo também um pouquinho sobre as operações, né, um pouquinho das empresas, e aqui também as garantias e os riscos. Tudo isso aqui ele poderia ter colocado compilado lá em cima, acho que ficaria mais fácil, mas tudo bem, é só uma opção minha, mas o que interessa é que está aqui a informação, né? Se a gente procurar, a gente acha. Pessoal, no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, peço que deixem like mais uma vez. Peço, por favor, que se inscrevam. Eu vi que mais de 90% do pessoal que assiste o vídeo não está inscrito. Isso ajuda demais o canal, principalmente nesse começo. O canal aí está muito recente, não tem nem um mês e meio. Estou muito feliz com o crescimento. A gente tem conseguido crescer rápido, mas eu conto com a ajuda de vocês para se inscrever, para comentar, para pedir vídeo, que isso dá muita motivação e eu realmente quero fazer a diferença nesse mercado, ajudando os pequenos investidores,
nos ajudando. Tem o grupo do Telegram para quem quiser entrar, para todo mundo conseguir crescer junto, ganhar dinheiro junto e conseguir ter uma renda passiva aí para o futuro. Tá bom, pessoal? No mais é isso, até o próximo vídeo. Um grande abraço.